Vamos aproveitar nosso tempo aqui e pensar em algumas coisas a respeito do tema que vocês propõem aí, de nós entendermos a nossa conexão ou a nossa desconexão com Jesus. Ninguém consegue hoje viver desconectado. Aliás, é uma palavra nova, né? Uma palavra nova. Se você perguntar para os seus pais, para os seus avós, quem é que usa numa conversa comum, né, esse termo, né, que a gente ouve bastante em palestra: o pastor Sonzinho está aqui, que bom te ver. Aí, se você perguntar para eles, não faz parte do vocabulário deles, e para a gente se tornou alguma coisa muito natural. Você, talvez, quando vai ouvir uma aula, o professor fala que a gente precisa viver conectado, né? Você tem que fazer as suas conexões e tudo mais. Parece que se tornou uma palavra incorporada no nosso vocabulário que a gente constantemente vai usar. Mas, ainda que a palavra se torne nova no nosso uso, né, nunca deixou de ser incorporada à nossa vivência. O problema é quando a gente faz conexões erradas ou desconexões erradas. E eu quero pensar um pouquinho antes com vocês sobre algumas coisas que são faladas ou escritas acerca desse processo de uma vida conectada, e a gente tem que naturalmente pensar em internet, alguma coisa assim, e depois lembrar daquilo que a Bíblia então nos orienta. Mas só para dar um ganchinho sobre isso, veja um versículo que a gente conhece muito bem a história, mas nunca relaciona essa história a estar conectado. Marcos capítulo 5, versículo 28. A gente não vai estudar em cima desse texto, mas eu quero só que você entenda a conexão do ponto de vista da fé. Olha o que é que diz aí. Quem achou e souber, leia para a gente, forte, tá? E eu acho que está dando... eu acho que... Vamos lá. 5:28. Quem tiver aí, leia para a gente. Só um. Não vamos ler todos não. Uma pessoa só. Marcos 5:28 diz... Isso. Fala sobre conexão aí. Fala. Tem gente que faz assim, tem gente que faz assim, outros inclinam mais ou menos, né? Nem para lá nem para cá, né? Não fala de conexão esse versículo? E o que é tocar? Não é se conectar? Não é se conectar? Então, a gente encontra muitos versículos bíblicos falando a respeito de conexão. Porque conexão é exatamente isso, você se vincular, você tocar, você chegar numa pessoa. E quando a gente pensa desse princípio relacionado à nossa fé, enquanto nós estivermos conectados com Jesus, a chance da gente fazer burrada é muito menor. Mas no menor espaço de tempo em que você deixa de se conectar com Ele, é a chance. Quer um exemplo bastante conhecido disso aí? Nosso amigo Pedro, que sempre na hora que Jesus estava com os discípulos, ele toma a iniciativa, ele vai na frente, às vezes ele fala uma coisa certa, às vezes ele fala uma tremenda bobagem, Jesus conserta na hora, ou então elogia, mas há um momento em que Pedro está lá no barco junto com todos os outros discípulos, e a gente fala assim, mas Pedro era pescador, não devia ter medo de barco, então o negócio devia estar muito tenso ali, porque para Pedro e todos os amigos dele ficarem com medo da embarcação poder virar em função do vento, em função das ondas, de tudo aquilo que estava acontecendo, no meio daquele terror todo, a coisa devia estar meio preocupante. Às vezes, quem anda de avião aqui sabe disso, né? Tem hora que pega alguma turbulência, e eu criei uma regra para mim mesmo, né? Quando está balançando demais, eu olho para os comissários. Se os comissários estiverem conversando e tal, né? Então está tudo bem, isso é normal. Mas a hora que o comissário senta, põe o cinto e fica segurando com as duas mãos, fique com medo, né? Então, minha dica é essa, olhe para o comissário. Bem, a gente está lá pensando em Pedro, que quem fosse um novato em pescaria, poderia olhar para Pedro e falar assim, bom, se ele e os amigos estão com medo, eu vou ficar com medo também, que o negócio é tenso.
Aí no meio da escuridão aparece um vulto e começam a gritar e ainda vão falar que é um fantasma. Erram pela segunda vez, né? Além de estar com medo, porque faltava confiança, vão começar a acreditar em fantasma. E aí Jesus começa a conversar com Pedro. O que é a sugestão de Jesus? Já que Pedro está duvidando, faz o quê? Vem se conectar comigo, né? Não é isso? Então ele fala assim, vem aqui. E Pedro começa a andar sobre as águas. Onde é que entra o problema aí para Pedro? Quando Pedro deixa de olhar para Jesus, quando Pedro começa a observar, não faz sentido alguém andar em cima das águas. Não faz sentido com esse vento todo, com esse temporal todo, alguém conseguir fazer essa caminhada aqui. No momento em que Pedro tira os olhos de Jesus, é quando ele afunda. A hora que ele perdeu a conexão com Jesus, ele afundou. E você não precisa ficar fazendo teste, não. Vai ser sempre assim. Toda a vida. A gente só peca quando perde a conexão com Jesus. Ninguém peca de mão dada com Jesus, né? Ninguém peca depois de ter feito uma reunião de oração. Vamos fazer uma devocional aqui. O cara que planeja um assalto, por exemplo, né? Vamos fazer um assalto, mas antes vamos fazer uma reunião de oração, fazer um estudo bíblico. Estou pensando em uma coisa bem levinha. Quanto mais as coisas internas do nosso coração, que a gente não deixa ninguém aí do lado ficar sabendo. Então, à medida que a gente perde a conexão, seja ela do coração ou até mesmo dos olhos, como no caso de Pedro, no instante em que começar a olhar para os lados, olhar para baixo, afunda. E vai acontecer isso com você, acontece comigo, acontece com qualquer um. Então a gente sabe, fala assim, esse princípio de estarmos olhados, vinculados a Jesus, é aquilo que sustenta a nossa fé, sustenta a nossa vida, sustenta a nossa alma. Perdeu essa conexão, a gente vai pecar, não tem como, né? Porque é por causa dele que nós conseguimos sobreviver a todo esse tipo de temporal que a gente vive. Então, eu só estou querendo pensar em algumas situações relacionadas a você manter-se conectado com Cristo, porque do contrário, a sua vida pode correr um grande perigo. Por isso que eu li o texto aqui. Aquela mulher, bom, a história todo mundo conhece, mas ela diz, olha, se eu só me conectar, só encostar um toque, é o que vai bastar. E o resultado disso a gente sabe no que é que deu. Eu estava procurando algumas coisas para compartilhar aqui com vocês, e é interessante como é que alguns escritores, eles começam a discutir as vantagens e as desvantagens de uma vida extremamente internética, né? Ou conectada. Então, por exemplo, alguns falam assim que jovens e adolescentes se tornam mais comunicativos. Sim? Não? Talvez? Falam que jovens e adolescentes ficam menos focados na televisão. Sim? Não? Talvez? Jovens e adolescentes ficam mais estudiosos. Essa aqui eu também ri quando eu li. Jovens e adolescentes ficam mais ativos. Jovens e adolescentes ficam mais expostos. A gente poderia até pensar em todas essas situações aqui, né? Por exemplo, quando ele fala assim, são mais comunicativos. E de fato, são mais comunicativos pelo computador, pelo celular. Eu tinha lá em São Paulo, na igreja, um garoto que, para abrir a boca, ele tinha que estar com muito sono. Sabe, assim, porque só na hora que ele ia bocejar, porque daí ele abria a boca. Mas do contrário, mas ele tinha vergonha de olhar nas pessoas. Mas se eu pusesse um computador para ele, e na frente um computador para mim, ele falava, contava a vida toda dele, até os segredos do mais profundo. Ele se abria todo, mas tinha que ter uma tela na frente para servir de esconderijo. Aí eu falo assim, desse ponto de vista de comunicação, facilita, né? Quando ele fala assim, são menos focados na televisão. De fato, a gente pode parar até de assistir Globo, SBT, qualquer coisa assim. Mas pode levantar estatística de quanto que aumentou seriado na Netflix, né? Então a gente desliga da televisão, não vai ver propaganda comercial, mas está muito mais ligado e passa às vezes a noite toda, a madrugada inteira, não é assistindo, porque não posso perder o próximo episódio. Principalmente quando os caras fazem aquele que... eu vou te contar um segredo. E aí acaba, né? Não, vou ter que assistir o próximo episódio. Não, mas é rapidinho, só 45 minutos. Depois termino mais 45 minutos. Aí... Jovens e adolescentes são mais estudiosos. Teve gente que aqui se entregou, né? Riu, né? Então, assim, talvez
O fato da internet oferecer muito mais possibilidade de conhecimento é evidente. Mas quem está numa área de graduação, de faculdade, e pensa fazer isso depois, não apela para a Wikipédia, por favor, porque senão o seu trabalho acaba no mesmo instante. Então não ache que as informações científicas que estão ali colocadas, porque muitas delas não ajudam você a nada. E a gente percebe muito isso hoje em dia por causa desse negócio de fake news. Aí então a pessoa começa a divulgar informação que é tudo só alguém que inventou, achou bacana e você está passando adiante. Os jovens e adolescentes são mais ativos, só se for atividade online, porque está criando uma preguiçadeira geral aí, assim, vamos jogar bola, não estou muito afim não, né? Vamos sair para fazer uma caminhada, não estou muito afim não, vamos fazer um passeio de bicicleta, não. Até contrata um personal trainer, né? Para ele fazer os exercícios, né? Assim, estou te pagando para você correr, você vai ficar aqui parado, né? E depois quando ele fala, são mais expostos, e de fato, né? Tem gente que coloca demais a própria vida ali. E o problema da exposição não é só o narcisismo que se mostra mais ainda, né? Porque olha, tá vendo onde é que eu fui, onde é que eu não fui, mas você se coloca, né, à mercê de quem pode ser mal intencionado e começar a saber quais são os seus programas, onde é que você mora, o que você faz, igreja que você frequenta, tudo mais. Então, o fato de ser exposto nem sempre é vantagem. A gente precisa tomar cuidado com isso daí. Por isso que a gente vai sempre pensar nessa questão. Há conexões boas e abençoadoras, e há desconexões que são ainda melhores, e essas também vão ser abençoadoras. Então, a atitude da maioria, e isso aí você pode levantar em sites de pesquisa sobre o uso de internet, já diz que o Brasil é um dos países que mais usa de internet, ainda que você reclame que da sua casa, da sua cidade é muito ruim, mas ainda assim a gente está superando muitos países, e diante de uma tela de computador ou no celular, né, como é que a gente interage? Há risco de saúde que implica a partir disso daí, você acaba esquecendo de muitas das obrigações, porque aquilo vai tomando seu tempo. Além desses perigos mais básicos, aí um perfil fake que você encontra, e tem gente que começa a se relacionar com pessoas que, eu conheci pela internet, e começa a ver umas fotos meio estranhas ali, e começa a aprofundar o relacionamento para depois levar uma burdoada bem grande, né? Eu conheci um garoto lá em São Paulo que ele colocava fotos de vários lugares onde ele tinha ido no mundo. Aí tinha lá, né, na Europa principalmente, né, Torre Eiffel, Coliseu lá em Roma, várias fotos. Só que ele nunca estava na foto. Foi assim, engraçado, né? Ele tira a foto desses lugares bonitos, mas ele nunca está. Podia fazer uma só, umazinha, né? Uma selfie só para uma. Depois um dia outro garoto da igreja falou assim: pastor, achei tudo no Google. Todas as fotos que ele tinha colocado lá, ele pegava das imagens do Google e jogava, fui em tal lugar, tal ano, fui em tal lugar. Foi nada, nunca tinha ido, né? Mas queria contar vantagem para todo mundo, né? Uma outra situação que também, para quem é meio ratão aí de internet, chama Deep Web, que são sites com mensagem criptografada, e você talvez nem conheça quem é o autor, nem quem frequenta o site, mas à medida que você vai se aprofundando no relacionamento com essas pessoas aí, de repente você entra num prejuízo muito grande para a sua vida. Eu vou ler para vocês aqui um estudo que foi apresentado numa convenção anual da Associação Americana de Psicologia. Isso aconteceu em Washington. E isso foi divulgado. Fala assim: o uso de redes sociais pode levar adolescentes a manifestar tendências narcisistas e torná-los mais vulneráveis à ansiedade, depressão e outros problemas psicológicos. Escuta aí o que acontece aqui que ele fala. Na apresentação intitulada "Cutuque-me como as redes sociais podem ao mesmo tempo ajudar e prejudicar nossas crianças", o PhD e professor de psicologia Larry Rosen, da Universidade Estadual da Califórnia, expôs que, particularmente entre jovens, estamos apenas começando a ver pesquisas sólidas que demonstram tanto o lado positivo quanto o negativo das redes sociais, como o Facebook. Em seu estudo, Rosen aponta que adolescentes que usam Facebook tendem a apresentar com mais frequência tendências narcisistas. Todo mundo sabe o que é narcisismo, né?
de novo, né? Segundo a mitologia grega, Narciso era um deus grego que, quando ele se viu nas imagens do lago, ele foi lá e observou a imagem dele, ele ficou tão apaixonado por si mesmo que aquilo levou à morte, né? Então, daí que vem o nome Narciso, aquele que se acha tão bonito e vai além da conta. E talvez você tenha um pouquinho de Narciso dentro de si e tenta guardar, fala assim, fica quietinho aí, porque todo mundo vai perceber que você é bonito mesmo, né? Tem uns que se acham bonito demais. A gente fala que o povo de Deus sempre é um povo bonito, todo mundo gosta, mas alguns Deus deu como um dom natural, outros é só pela graça mesmo, né? E talvez seja o seu caso. Então não fique perguntando demais para as pessoas que estão perto de você, eu sou bonito, não sou bonito, porque às vezes a pessoa só está querendo ser simpática quando ela fala que sim, né? Nem sempre é verdadeira, é só simpatia, né? Então aí que vem a questão do narcisismo, se auto-ver. Lembra que teve uma época que também no Face saía assim, como os outros me veem, como eu me vejo, como os outros me veem, um monte de coisinha assim, né? E todo mundo se vê muito bonito, né? Só que é como você ouvir a sua própria voz gravada. Nossa, eu não falo assim. E fala. É o jeito que todo mundo te ouve, você que não ouve da mesma maneira. Então quando ele menciona essa questão, né? O aspecto narcisista, as frequências, né, que então tem essa tendência narcisista. Enquanto jovens, ele diz, os adolescentes têm frequente tendência narcisista. Enquanto que os jovens com forte presença no Facebook mostram mais sinais de outros problemas psicológicos, como comportamento antissocial, manias e tendências agressivas. Então ele coloca duas vertentes aqui. A pesquisa mostra, por um lado, adolescente se achando muito mais bonito do que é, e eu não sei porque que tem sempre tirar selfie fazendo biquinho. As meninas me expliquem, por favor, porque eu não sei. Tem que fazer selfie, botar biquinho, né? Enquanto que os jovens, na mesma ferramenta, acabam se tornando mais antissociais e com manias e tendências mais agressivas. O abuso diário das mídias sociais e das tecnologias tem efeito negativo na saúde de todas as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, que se tornam mais propensos à ansiedade, depressão e outros problemas psicológicos, além de deixá-los mais suscetíveis a problemas de saúde no futuro. O psicólogo advertiu também sobre os efeitos do Facebook em estudantes. A rede social pode distrair e causar impacto negativo a estudos. Rosen citou pesquisas que mostram que alunos do colégio e da faculdade que visitaram o Facebook pelo menos uma vez durante um período de 15 minutos tiraram notas menores. Então veja que a gente não está reclamando do uso de celular, né, no meio do culto, que muita gente abre a Bíblia, né? Mas de repente, enquanto você está lendo a Bíblia, Jorginho mandou uma mensagem, aí entra lá, né? Mas como Jorginho não é um escritor bíblico, você tem que tirar logo antes que a pessoa do seu lado veja, né? Mas aí você tem que fazer a oração para o Jorginho, então você vai abrir lá para responder o que ele vai, que é uma coisa extremamente importante. Estou morrendo, se alguém não olhar para mim agora, então eu tenho que responder a mensagem. Então a gente não está dizendo só da implicância que você tem do uso do celular dentro da igreja, mas como é que isso reflete no restante da nossa vida? Quem estuda e começa a confundir um momento em que você pode usar isso daí, prejudica a si mesmo, não está prejudicando o professor. O professor vai ficar irritado com você, mas está prejudicando o seu próprio ensino, o seu estudo. Prejudica a sua relação com as pessoas, porque cada vez as pessoas estão mais ilhadas. Então, eu falo assim, quem tem mais de 300 amigos aqui no Facebook? Mais de 300? Vocês nem têm, né? Pô, quem tem mais de 1000 amigos no Facebook? Quem tem 3 amigos no Facebook? Só eu? Pô, são 300 amigos que você tem no Facebook? É isso mesmo? É, gente assim que você pode contar aquilo que está se passando com você, pedir para que a pessoa participe da sua luta, do seu choro, é isso mesmo. Mais de 1000 pessoas você dá conta de fazer isso. Você tem um monte de conhecido, e às vezes tem até não conhecido, que pediu lá, você olhou a carinha e fala, acho que deve ser gente boa, e vai dando sim, né? Confirma para todo mundo. Se você der uma limpa, outra dica boa, faz a limpa do Facebook no dia do aniversário da pessoa.
Porque ela está tão preocupada em receber os parabéns que ela nem vai perceber que você saiu, né? Que você fica lá, se eu sair, ele vai ver que eu saí, né? Então você tira no dia do aniversário dela, porque ela está só olhando quem está cumprimentando. Ó, dica boa, né? Aí você dá uma limpa, pelo menos para tentar melhorar um pouquinho a relação de amigos que você tem, para não ficar um negócio tão frio, tão falso. E a gente tem essa relação social cada vez menor. Como é que isso se reflete na igreja? Quando eu falo assim, vamos usar a tecnologia para ser bênção na vida das pessoas. Que pessoas? De repente alguém que está viajando e não pode estar aqui com a gente hoje, uma pessoa que está doente e não consegue ter acesso para vir para a igreja, então vamos levar a tecnologia lá para elas, porque daí elas abrem o computador e vão poder assistir o culto, participar do culto, né, ainda que esteja lá na casa dela. Mas não é para deixar as pessoas preguiçosas. Não vou não, eu tenho aqui na internet, eu abro aqui mesmo. E a gente acaba quebrando essa relação social que tem entre as pessoas. E isso é importante. Dá uma olhada na Bíblia, quantas vezes Jesus traz as pessoas para perto de si. Ele não fica dizendo, fica aí na sua casa que uma hora eu passo aí na sua casa para pregar para você em particular. Não, juntos, como igreja, como povo, como comunidade, como família. Isso, de certa forma, a internet faz com que a gente fique desconectado das pessoas. Então, por isso que há coisas boas e coisas ruins, a gente sempre tem que ponderar tudo. E Paulo, quando fala sobre internet, ele fala assim, julgue todas as coisas, retém o que é bom. Paulo estava falando sobre o uso de Facebook, né? Ele não sabia a palavra Facebook, mas era isso que ele queria dizer. Ainda sobre aquilo que este psicólogo lhe diz, tem outras coisas interessantes. Ele fala assim, dos impactos positivos das redes sociais. Ele destaca que estes relacionamentos virtuais ajudam quem é introvertido a se soltar um pouquinho mais, se socializar. Isso de fato é bom, mas não pode ser uma socialização apenas na tela de algum aparelho que você tem, senão não vai prestar. É claro que a gente tem ferramenta de ensino muito mais atraente. Aí a pessoa fala assim, mas é chato pra caramba, você vai no culto domingo à noite, fica lá ouvindo o pastor falar 40, 50 minutos, é uma imagem só estática. Se eu for para a internet, eu vou encontrar a mesma pregação com imagem, com música, com cor, com brilho, mais legal. Mas a gente não está numa competição. O pastor não vem para frente para fazer competição com tecnologia, nem dá conta. Mas a gente tem que entender onde é que uma coisa entra e a hora que a outra sai. Então, o que acaba se tornando o nosso desafio? Como a gente pode usar essas ferramentas de conexão para benefício de todos nós, para nos aproximar um do outro, mas juntos, e um apoiar o outro e ajudar o outro na nossa caminhada de fé. Essas coisas precisam ser vistas também. Do contrário, a gente vai criar mais relacionamentos de frieza e muito menos sentimento. E uma das coisas que move o ser humano é sentimento. Nós somos movidos também pelas nossas emoções. A gente se empolga mais ou menos com algumas coisas. E quando você se relaciona com as pessoas, isso faz parte da convivência. A gente aprende a se relacionar no namoro, no noivado, no casamento com a pessoa, entendendo e até aceitando as diferenças que há entre os dois. E um acaba crescendo com isso, porque se tudo for feito à base do meu gosto pessoal, aí volta de novo aquela questão do narcisismo. Olha, eu sou o bonito da história, então contemple os meus desejos. Mas à medida que você começa a dividir o espaço com outra pessoa, você tira essa questão individualista, egocêntrica, para então poder se relacionar. Já viram quantas pessoas começam a dar informação falsa, né, no Facebook, né, falando um monte de coisa que tem, que na verdade não tem, não é? E para querer se promover, então se tornar mais sociável, e quando você vai conhecer a pessoa de verdade, não tem nada daquilo. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos aquilo que fundamenta a verdade, e isso deve nos empurrar para vivermos sempre na verdade, o tempo todo. Assim como promove situações boas, também tem as situações ruins, né? Que a internet acaba sendo um campo de batalha que você xinga todo mundo porque ele não pensa como você. E ao invés de você ganhar amigos por causa disso, você acaba perdendo amigos. A gente não consegue discutir as ideias, parece que só discute a pessoa. Como é que você vai votar nesse candidato? Como é que você não torce para o Corinthians? Assim, coisas básicas, né? Mas eu não vou falar de futebol porque vocês não entendem, né? Mas uma outra questão, uma outra pesquisa que também achei que é interessante. Ele fala assim,
a Universidade de Maryland dos Estados Unidos, 2011, um projeto que eles fizeram. Deixaram 1.000 estudantes universitários de 37 países sem acesso à internet e outros meios de comunicação durante 24 horas. Para a gente isso aqui seria a morte aqui, né? Alguns falam, imagina, né? Antigamente, se faltasse luz na casa, que problema, né? Energia, não tem geladeira funcionando, faltou gás, não vai ter comida, não sei o quê. Hoje você chega na casa da pessoa e cumprimenta, boa tarde, qual é a senha? Né? Assim, então, não sabe viver sem, né? Fizeram essa experiência durante 24 horas. 24 horas. Aí diz aqui o resultado. Ao fim deste período de tempo, cerca de 20% dos estudantes demonstraram uma espécie de síndrome de abstinência tecnológica e descreveram alguns sentimentos que sentiram como desespero, vazio e ansiedade. Desespero, vazio e ansiedade são sinônimos, mistura de antônimo com sinônimo, são sinônimos de vício, de quem usa droga, de quem fuma, de quem bebe, né? De quem abusa no jogo, né? Aí quando você vê pessoas que não conseguem manter o hábito da competição, da aposta, alguém proíbe, quais os sintomas que eles têm? De desespero, de vazio, de ansiedade. Aí você pega um cachaceiro que você conhece, uma pessoa que bebe o tempo todo. Se ele parar de beber durante algum período, ele vai sentir desespero, vazio, ansiedade. A pesquisa que a universidade fez, por causa de 24 horas, constata nos jovens que estavam ali os mesmos sintomas. Aí você fala assim, pô, alguma coisa quer dizer isso para a gente. Então toma cuidado, né, da maneira como isso afeta a sua vida ou não. Talvez até por uma necessidade de manter a aparência, uma necessidade de ser aceito. E essas interações reais, de olho no olho, conversa franca, ter ali um contato próximo, vão sendo desperdiçados. Então a lista de prejuízo, ela vai cada vez aumentando mais. Então a gente fala assim, bem, implica numa situação de falta de segurança, falta de privacidade, você começa a se abrir demais. Alguns acabam se envolvendo no bullying, né, porque as pessoas começam a zombar de você. Mas você se expôs, colocou ali, né, e isso sem contar no que implica em crime, né, em pedofilia, em pornografia. Essas coisas são criminosas e às vezes as pessoas estão se envolvendo nisso sem saber. Além de um monte de informação inútil que também é passado por aí, desvalorização da língua, porque as pessoas aprendem a escrever tudo errado pela internet. Não, mas é o jeito que todo mundo fala. Só que a hora que você precisar apresentar um trabalho, na hora que você for um profissional e tiver que escrever alguma coisa, como é que escreve isso aí? O prejuízo vai ser seu, né? Não vai ser do Zuckerberg que inventou o Facebook. Então, é seu o prejuízo nisso daí. E além de criar uma forma muito mecânica das pessoas se relacionarem. Porque as perguntas vão ser sempre isso. O que você tem? Você tem Face, você tem Twitter, você tem o Insta, você tem Tinder, você tem o quê? Né? Parece que as nossas relações do que a gente consegue ou não consegue fazer estão baseadas nisso. Então eu volto a pensar assim, muitas das nossas conexões são boas e abençoadoras. E muitas das nossas desconexões vão ser melhores e mais abençoadoras ainda. A gente tem que ponderar, a gente tem que equilibrar a vida. Então, ao invés de ficar mandando sorrisinho, né, no dia do aniversário, liga para a pessoa, né, e fala para ela, parabéns pelo seu aniversário. Quantas vezes você faz isso? Porque é mais fácil, né? Tem um monte de gente, dá um parabéns geral e acabou, né? E a gente está esfriando as relações. Bom, eu sou pastor de uma igreja, tem bastante gente lá na igreja, e uma vez eu liguei, né, não é porque é minha obrigação de pastor cumprimentar as pessoas, eu faço porque eu gosto de cumprimentar. E eu liguei para a pessoa e eu me surpreendi com a reação dela. Ela me agradeceu tanto de ter ligado, por ouvir a minha voz. E era exatamente por causa desse problema, porque na internet ela já tinha visto lá um monte de gente dando parabéns. Mas daquele monte ninguém tinha ligado para ela. Ou seja, só de ouvir alguém falar, só de alguém chegar lá e cumprimentar, apertar a mão. O primeiro texto que a gente leu falava sobre o quê? A mulher que toca em Jesus.
Ó, ela podia, pela fé, não, eu creio que Jesus pode me curar, fica lá na casa dela fazendo oração, ajoelhava lá bastante, Jesus vai passar aqui na minha cidade, vai fazer mais oração ainda, porque vai que ele passa na minha... Não, ela foi lá e tocou em Jesus. Conexão, né? Está junto, está perto. Então, pensa assim, a tecnologia pode ser muito útil para a humanidade, mas a gente tem que saber como usar isso daí. Pode ser para nós usarmos da tecnologia, não a tecnologia usar de cada um de nós. Então esses cuidados todos a gente vai sempre pensar. Então, cuide se você está se alimentando mal, porque às vezes é problema de abuso de internet. Veja se você enfrenta problemas de baixa autoestima e também de depressão. De repente é exagero. Se tem algum tipo de distúrbio social, estresse, a ponto de chegar e chamar de vício. Às vezes as pessoas não falam, guardam isso para si. Se você está passando por alguma situação dessa, compartilha com alguém, mas não adianta compartilhar pela internet não. Vá conversar com a pessoa, converse com o seu pastor, converse com o líder do seu grupo, alguém para te ajudar. Mas isso aqui tudo é informação que você pode encontrar em vários lugares, pode acessar em vários lugares. Eu queria voltar para a Bíblia, porque o nosso negócio aqui é pensar daquilo que é a palavra de Deus, que é o alimento nosso, sustento nosso, o que ela traz. E o risco das conexões mal feitas que às vezes a gente se dá. Então, eu queria lembrar de duas ocasiões bíblicas e conexões feitas de gente que, do ponto de vista da fé, não era para acontecer isso na família. Sempre que a gente lembra de Davi, a gente lembra das coisas melhores de Davi, ainda que a Bíblia se dê até o trabalho de contar o que tinha de podre também, não é? A Bíblia não esconde Davi, fala, não, vamos só mostrar o lado bom dele. Como quando o corretor de imóvel quer mostrar uma casa para você comprar, para alugar, então ele vai primeiro nos lugares bonitos da casa, né? Depois que você alugou, é você que descobre onde é que está com problema de instalação. A Bíblia não faz esse processo de esconder, não, esse lado de Davi não é tão bom assim, vamos deixar quietinho aqui, põe tudo, não é? Mas a gente sempre lembra daquela expressão que destaca de Davi, que era um homem, o quê? Não. Aí, tá vendo? Todo mundo lembra disso aí. Segundo o coração de Deus. É bonito, né? Porque a gente gostaria sempre que alguém falasse isso sobre nós. Assim, alguém, por favor, diga que eu sou uma pessoa segundo o coração de Deus. E às vezes as pessoas não conseguem dizer porque a gente não ajuda, né? A gente não ajuda. Mas Davi tem essa história. Você consegue contar a história do seu avô? Alguém consegue lembrar da história do seu avô? Eu tenho pouca gente que... Tem algum voluntário aí que quer contar quem é o avô? Seu avô foi famoso? Gente boa, pelo menos? Então deixa quieto, né? Às vezes eu falo assim, nós somos tão egocêntricos que a gente acha que a nossa história é a mais importante de todas, né? Tem gente que não sabe o nome do bisavô, do avô é fácil, mas às vezes não sabe o nome do bisavô. Quem sabe o nome do bisavô que levanta a mão? Só 3, 4. E do tataravô? Ou seja, se pensa assim, tem o seu tataravô, o seu bisavô, o seu avô, seu pai e você. Ou seja, a gente está falando de 5 gerações. Da quinta tem gente que já não sabe quem é. Alguns já não sabem da quarta. Talvez tem gente que fala assim, eu não sei nem quem é o meu pai. Então... Não, a gente brinca, mas tem muita gente aí por aí que sabe quem é a mãe, mas não sabe quem é o pai, né? Então, ou seja, a gente acha que a nossa história que é importante. Se a gente não consegue lembrar dos nossos antepassados, você acha que daqui 3 gerações, o seu neto talvez nem sabe quem é você, seu bisneto, seu tataraneto, então não fique se achando não fique se achando. Mas Davi é alguém que se destaca pelo seu compromisso com Deus. Aí a gente sempre imagina, bom, o resultado da história de Davi na sua família, a conexão de Davi com Deus deveria gerar naturalmente alguma coisa que os seus filhos pudessem ver. Abre aí, 2 Samuel capítulo 13. E a gente então vai ver parte dos filhos de Davi. 2 Samuel capítulo 13. Versículo aqui fala sobre Amnon, que era filho de Davi. Fala de Tamar, que era filha de Davi. Fala de Absalão, que era filho de Davi. Então a gente está pegando
uma parte dos filhos de Davi, não está falando de todos, uma parte. Qual é a história aqui para a gente não ter que ler o capítulo todo, mas a gente vai chamar atenção para 2 versículos. A história é a seguinte: esse Amnon, que era então meio irmão de Tamar, porque aí o rei tem várias esposas, né? Então o pai era o mesmo, as mães não. Então o Amnon se apaixonou pela irmã dele, mas era irmã, e todo mundo sabe que irmão com irmão não pode. Mas esse Amnon se apaixonou, mas loucamente perdido de amores, e queria de todo jeito casar. Ele não podia, né? Então, se fosse numa versão mais atualizada, ele queria pegar a irmã dele, sabe? Entenderam, né? Era isso que ele queria fazer, né? Então, se a gente for atualizar o termo, era isso que ele queria fazer. Mas ele tinha no coração aquele negócio: mas eu não posso, é minha irmã. Versículo 3, dá uma olhada aí. Alguém lê, mas lê com vontade. Versículo 3. Só um. Tinha, porém, Amnon, um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. Olha lá, já começa que é até meio parente, né? Porque esse Jonadab era filho de Simeia, irmão de Davi, ou seja, já era até meio primo. Diz ali que era alguém tão chegado a ponto de ser chamado de amigo, né? Agora, dá uma olhada no destaque. Esse Jonadab, a última linha: Jonadab era homem muito sagaz. Sabe quantas vezes aparece a palavra sagaz na Bíblia? 2. Qual é a primeira? Serpente. Só aparece 2 vezes a palavra sagaz na Bíblia, e a primeira vez que vai falar sobre alguém sagaz era serpente. Imagina você ter um adjetivo que só é usado para Satanás. Esse cara era bom, porque ele conseguiu estar no mesmo padrão de Satanás. A palavra, procura, pode ler a Bíblia inteira, você não vai encontrar um outro sagaz. Só tem 2 vezes na Bíblia. E quando eu li isso daí, eu falei: não é possível, esse aqui, para o mal ele era bom, né? Para o mal ele era bom. Só 2 vezes, e aí diz sagaz. Jonadab era sagaz. Bom, vou continuar a história aqui. O Amnon, muito conectado com Jonadab, um iluminado, sagaz, ele chega para o amigo e fala o seguinte: finge que você está doente, faz que você está doente, e a hora que as pessoas vierem, né, para ver o que você tem, você não levanta da cama, você não sai, está muito para baixo, você pede para ser atendido pela sua irmã, pela Tamar. Você é filho do rei, você é príncipe, você pode mandar todo mundo embora, que ela vai ficar ali cuidando, porque é uma menina que, sei lá, estudou enfermagem, né, primeiros socorros, cuidados gerais, e a hora que vocês estiverem sozinhos, pronto, fez. E aí o que acontece? Então, esse Amnon se finge de doente, fica lá na cama, não sai. A notícia chega até para Davi, o rei, né, que tinha tantas ocupações. Alguém vai lá e avisa: esse Amnon está mal, hein? Não sei se ele sobrevive, se passa até amanhã. E Davi vai lá, fala: pois então, filho, o que é que você quer? Isso está lá no versículo 4. Aí versículo 5 fala assim: pede o que você quiser que eu vou atender. E aí o que ele pede? Conselho do seu amigo sagaz. Fala assim: meu pai, eu estou tão mal que eu não sei se eu vou sobreviver amanhã. Deixa a Tamar vir cuidar de mim aqui. E acontece. Então, imagina só, todo o plano do grande amigo com quem ele se conectou dá certo. O problema é que do meio para frente dessa história aqui, depois que ele faz e ainda Tamar tenta justificar: meu irmão, não está certo isso, eu vou ser uma menina desonrada e não sei o que, ele vai até o fim. Ao mesmo tempo que tinha tanto amor para dar,
aquilo se inverte, se torna um ódio tão grande, um asco, um nojo, que ele expulsa Tamar do quarto e ela vai embora. Tem essa é a história. Só que o Absalão, que é o outro irmão, que aí era irmão de pai e mãe da Tamar, fica sabendo disso. Olha o versículo 23. Versículo 23. Passados 2 anos. 2 anos. Ainda bem que Tamar não engravidou, né? Senão o menininho já tinha 2 anos, já estava até falando, né? 2 anos. Que aí então, veja que desde quando Absalão soube disso e foi logo em seguida, né? Aquilo ficou dentro dele, 2 anos imaginando a vingança. Absalão não era nada rancoroso, né? Absalão era um cara bem tranquilão, bem de boa, né? 2 anos ele ficou maquinando como seria a sua vingança. E aí do versículo 23 em diante diz, que aí um belo dia Absalão resolve sair para a caçada, leva os seus companheiros juntos e dá uma disfarçada e combina com os seus auxiliares: ó, quando eu disfarçar e sair de cena, vocês vão lá e matam, porque se alguém ficar sabendo que eu sou o mandante, vai ficar mal para mim, né? Então os amigos de Absalão vão lá e dão fim a Amnon. E a história acaba. Nós estamos falando de 3 filhos de Davi. Qual era a conexão de Davi com Deus? Qual a conexão dos filhos de Davi com Deus? Esse era o resultado. Não era o fato de ter demorado 2 anos a vingança, não é o que torna uma situação mais importante, porque isso já tinha nascido no coração de Absalão desde quando aconteceu. Mas começa lá com Amnon, depois Absalão. E o resultado disso é desgraça, é choro, é tristeza. Davi era pai de todos eles, se entristeceu por Amnon, se entristeceu por Tamar, se entristeceu por Absalão, por todos eles. Então o resultado de conexão mal feita trouxe prejuízo para a família inteira. Você acha que está bom aqui? Não está bom não. Vamos para frente. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 12. Agora não é mais com os filhos de Davi, né? Então, se você achava que estava ruim com os filhos, veja o neto. Se a coisa está ruim, nada pode deixar que piore, né? Então, capítulo 12, Roboão, que é o filho de Salomão. Então Salomão filho, então vem agora o neto. Depois que Salomão vai deixar o trono, Roboão está para assumir, porque aí com a morte de Salomão é um filho que vai assumir. Então veja que até então o reino é um só. Saul, um reino único, depois Davi, reino único, Salomão, reino único. O reino vai se dividir em Israel e Judá a partir de Roboão. Quando então Roboão vai assumir o trono, claro, garoto novo, não tinha a mesma experiência, nem mesmo a humildade de fazer a mesma oração que Salomão havia feito quando foi assumir o trono. Lembram da oração de Salomão? Todo mundo se recorda disso, fala assim: Salomão podia ter pedido dinheiro, podia ter pedido uma ampliação do reino, podia ter pedido mais mulheres do que o pai teve. Ele pediu sabedoria, né? Roboão, se tivesse caminhado pela mesma direção, né? Aí tem esse capítulo 12, quando ele vai assumir o trono. E a pergunta é: com quem que Roboão estava conectado? Com quem que ele estava ligado? Veja o versículo 8. Ele fala assim: Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Por quê? Qual era o conselho aqui? A carga de impostos para o povo estava muito alta. Que novidade, né? Será que Salomão morou aqui também? Então, aí, para fazer com que o reino pudesse expandir, naturalmente tinha que cobrar imposto do povo. E Salomão foi fazendo isso, foi aumentando imposto. E chegou uma hora que o povo estava estrangulado. Com a morte de Salomão, os conselheiros mais antigos falaram assim: é uma possibilidade de trazer um pouco de alívio. Então vamos conversar com o novo rei, vamos falar que a carga está pesada demais, o povo não está aguentando. Então vamos aconselhar para que ele faça isso. Como é que diz aí? Ele desprezou.
E a palavra desprezar não é simplesmente, não, gente, depois a gente fala sobre isso, que às vezes uma desculpa mais educada que a gente dá quando a gente não quer continuar muito uma conversa, né? Fazer, olha, agora estou sem tempo, mais tarde eu continuo, né? É que você não quer fazer, não. Pô, nada a ver isso aí, né? Você não quer ser tão direto, então a gente dá uma aliviada. Desprezar é ir sem alívio mesmo. Então fazendo, não quero saber. Vamos mudar de assunto. Então começa o texto falando sobre isso. Há um desprezo do rei para com o conselho dos anciãos. Aí você vai lá para o versículo 10. E os jovens que haviam crescido com Roboão. Então imagina só, a molecada que jogou bola com o Roboão na rua, né? Comprou álbum de figurinha da Copa com ele, ficou trocando figurinha, né? Passava cola na hora da prova. Essa turma aí, é a turma que cresceu junto. Então, na hora que Roboão vai se tornar rei, quem que ele chama para ser seu conselheiro? Essa turma, né? São os amigos, a tropa dele, a gangue dele, sei lá o nome que você queira dar aí. Essa turma. E aí então diz, aqueles jovens que haviam crescido com ele, lhe disseram, assim falarás a este povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-nos sobre nós. Assim lhes falarás. Ou seja, ele está dizendo, você vai falar para os anciãos e vai falar para o povo. O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Ou seja, se Salomão, o pai, fez aquilo com o povo, imagina então o que eu vou fazer. Então essa era a comparação. O meu dedo mínimo é mais largo do que o lombo do meu pai. Então, resultado, ele vai piorar a situação do povo e, consequência disso, o reino se divide. Alegria? Nenhuma. Prazer, progresso, desenvolvimento? Nenhum. Daí em diante você vai ver as várias ocasiões em que reinos inimigos vinham sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá. Quantas vezes eles se afastam de Deus e aí então de novo, como castigo, como juízo, Deus permite que os outros reis chegassem, tomassem, levassem como cativos, até alguém se manifestar no arrependimento e eles voltarem. Nessas duas situações, tanto dos filhos de Davi como do neto de Davi, eu só estou querendo mostrar para vocês como é que algumas conexões podem ser abençoadoras, mas como é que algumas desconexões podem ser mais abençoadoras ainda. E eu quero encerrar por aqui, fazendo com que você avalie, não é? Com quem você está ligado e como você está ligado. Os nutricionistas costumam usar uma expressão que é: você é o que você come, né? Então, até lá, não é isso mesmo? Aí, você é o que você come. Então, tem gente que está comendo só coisa ruim aqui. Mas, bom, não é esse o nosso assunto, né? Mas, assim, você é o que você tecla. Acho que é pior ainda, né? Acho que é pior. Porque, às vezes, a forma como a gente está usando os nossos equipamentos, né? O tipo da conversa, o tipo de imagem, o tipo de coisa que você transmite, qual é a ideia que as pessoas que estão do outro lado têm a seu respeito? Até o Daniel falava isso aqui antes, né? O que as pessoas pensam sobre suas convicções? Tem gente que deixa bem claro, né, qual é o partido, qual é o time, mas para desconfiar que é servo de Deus, que ama a Cristo, tem que pesquisar muito para ver se acha alguma fotinho daquele monte de gente num congresso que só tem uma cabecinha, lá ele estava ali. Você é o que você tecla. Então, conforme aquilo que você tem com o seu Senhor, é aquilo que você vai estampar para os outros verem. Agora, se não tiver nada, também é isso que você vai estampar para os outros verem. Essas conexões erradas aqui geraram problemas sérios de ordem familiar. Imagina, Davi já era morto nessa época, mas imagina a tristeza que ele haveria de ter vendo seus filhos terem andado tão distante de Deus, seu neto tão distante de Deus, a ponto do reino se dividir. E é algo que ele custou muito para conseguir conquistar e falar: nós somos o povo de Deus, e de repente vai ver o neto destruindo isso, acabando com isso. Por quê? Conexão errada. Conexão errada. Então, se você está olhando para as pessoas, tentando fazer o máximo de amigos, e falando assim, dá uma olhada se isso vai ajudar, vai trazer
progresso na sua vida, vai promover você para alguma coisa de bem, de bênção. Se não vai ajudar, tira fora. Se não vai servir, tira fora. Melhor você deixar uma pessoa meio tristinha, porque ele não me adicionou. É melhor deixar triste do que trazer prejuízo para você mesmo, para sua família, para os seus estudos. Na hora de ponderar e falar assim, o que vai me acrescentar, o que vai me prejudicar. Isso porque a gente está olhando para a Escritura, a gente olha a nossa conexão com Jesus. Se essa conexão ela estiver limpa, né? É como o sinal de internet, né? Quando o sinal está ruim, você fica reclamando de tudo, né? Assim, não adianta você reclamar de tudo se a sua conexão com Jesus estiver com um sinal fraco. Melhora o sinal, melhora a comunicação. Quando você fizer isso daí, as outras coisas vão fluir. Dá para continuar andando sobre as águas, porque daí você não está olhando para o outro lado. Olha só para Ele. Dá para tocar nas vestes de Jesus e sentir aquilo que vem de transformação. Aquela mulher foi curada de tocar em Jesus. Então, veja as conexões. As amizades, os namoros, não é? Os negócios. Tudo isso. A gente não pode ficar setorizando o coração. Não, este lado do meu coração é para isso, aqui eu estou bem. Esse lado... Não, a gente é um ser só. E onde a gente vai, a gente leva todas as nossas partes juntas. Não, aqui eu estou só levando a minha parte comercial, aqui eu estou levando só a minha parte amorosa. Não, a gente anda para todo lado com tudo. Então, se nós buscamos a Deus para ser o Senhor de toda a nossa vida, nós estamos levando para participar de tudo. Fala, não, essa parte aqui o Senhor não entra, não, por favor, que aqui é uma área particular que eu reservo só para mim. Olha as suas conexões, que às vezes você achando que elas são boas, talvez a desconexão dela se torne ainda melhor. À noite a gente continua pensando em mais alguma coisa sobre isso aí, mas a nossa oração é que Deus nos ajude a ter senso, equilíbrio, discernimento, sabedoria, porque quando a gente vive assim, a gente certamente gera uma vida melhor, que agrada e honra a Deus e traz satisfação ao nosso coração para os dias que a gente tem. Vamos fazer uma oração então.